Glória a Deus, amém, irmãos? Que maravilha, tarde gloriosa, que nós podemos adorar a Deus. Você veio neste lugar para receber de Deus, mas também veio para ofertar na casa do Senhor, amém? Que nós possamos ofertar nesta tarde a nossa oração, a nossa gratidão a Deus. Então vamos orar, vamos buscar já a presença do Senhor, porque queremos ouvir a melhor parte, que é a palavra de Deus. Então levante as tuas mãos para o céu. Eu não sei qual é a tua necessidade, qual é o propósito pelo qual você veio neste lugar, mas se você tem algo para apresentar ao Senhor, glórias a Deus, comece a apresentar agora. Se você tem algo para contar, conta para Jesus agora, aleluia, porque é Ele quem faz maravilha. Oh meu Deus e meu Senhor, na Tua presença nesta tarde, Senhor meu Pai, nós queremos suplicar o Teu favor, suplicar a Tua graça, suplicar a Tua dádiva, suplicar a Tua misericórdia, meu Deus, porque somos necessitados do Teu poder, da Tua unção, ó meu Deus, da Tua virtude, do milagre das Tuas mãos, ó Pai amado, porque quando nós olhamos para as nossas necessidades, nós vemos, meu Deus amado, quão falho, quão fraco nós somos, e o Senhor é Deus que tem feito maravilhas sobre nós. Então, meu Pai querido, nesta hora, quebra cadeias, meu Deus, quebra todos os grilhões das trevas, põe por terra, meu Pai querido, toda a obra do inferno, meu Deus, destrói todas as muralhas, ó Pai querido, e faz milagres acontecerem sobre este lugar. Meu Deus amado, é o Senhor quem tem trazido a Tua igreja, é o Senhor quem tem levantado um povo neste lugar, e eu tenho certeza, meu Pai, que a promessa é Tua, a obra é Tua, mas o nosso adversário, meu Pai amado, ele não tem cessado de guerrear, cessado de lutar, meu Deus querido, contra a Tua igreja. Então nesta hora, meu Deus, nós suplicamos ao Senhor, vem Espírito Santo, vem destruindo agora todas as obras do inferno, todas as palavras contrárias, todo o ataque de Satanás, tudo aquilo que o nosso adversário tem tentado contra esta casa de oração, contra esta obra que o Senhor tem feito neste lugar, Senhor. Oh meu Deus, o nosso clamor, meu Pai querido, é para um Deus que pode, é para um Deus que age, é para um Deus que resolve as questões, meu Deus, que para nós é impossível. Então, meu Deus amado, agora nós suplicamos, envia Miguel Arcanjo, entra com providência em todas as áreas, no Teu povo, na Tua igreja, Pai, cura, meu Deus amado, se porventura entrou alguém aqui, meu Pai, enfermo, doente, oprimido, desanimado, nesta tarde o Senhor é Deus que cura, meu Deus, se Satanás tem roubado a fé, nesta tarde o Senhor possa, a Deus, aumentar a fé, Senhor, meu Deus, mas não deixa Satanás prevalecer, não deixa o inferno prevalecer. A Tua palavra diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós somos a Tua igreja, nós somos os que buscam a Ti, Senhor, aqueles que o Senhor escolheu. Não fomos nós que Te escolhemos, Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Então nesta hora, meu Pai, clamamos ao Senhor. Papai querido, confiamos no agir do Senhor, e a Tua palavra diz, agindo eu, agindo Deus, quem impedirá? Então nesta tarde age a favor do Teu povo, Pai. Queremos apresentar já o Teu servo, fala conosco nesta hora, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz. Usa o Teu vaso, Pai amado, trazendo a mensagem, meu Pai querido, que a Tua igreja necessita ouvir, Pai, não a mensagem que o Teu povo quer ouvir, mas aquilo que pode trazer saúde à nossa vida, cura o nosso ser, meu Deus amado. Então fala conosco, assim nós clamamos a Ti, porque cremos no Teu milagre. Muito obrigado, assim entregamos nas Tuas mãos. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Jesus, as Tuas palmas são bem fortes para Jesus, amém, irmãos? Vamos receber o obreiro William para a glória do Senhor Jesus. Ele vai estar ministrando a palavra do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Querido, abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. Hoje, quando eu acordava pela tarde, eu trabalho à noite, e quando eu acordava, eu fui correndo abrir as panelas para almoçar, como de costume, e o Senhor falou ao meu ouvido, jejua um pouco mais, você precisa afinar o seu ouvido, porque eu tenho algo para falar contigo essa tarde.
Eu falei, amém, Senhor, fala que o teu servo ouve. E quando eu cheguei ali, eu falei, mamãe, deixa eu mexer ali. Ela falou, não, eu quero que você traga a palavra de hoje. Aleluia. A palavra que o Senhor colocou em nosso coração se encontra em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 18. Amém. A palavra do Senhor diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Agora abra sua Bíblia em 1 Samuel. No capítulo 17, o versículo 40. E tomou o seu cajado nas mãos, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-lo no afroge de pastor, que trazia a saber, no surrão, e lançou a mão na sua funda, e foi-lhe chegando ao filisteu. E o filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi, e aqui ele levantando o escudo adiante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, portanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Somente até aí, sentar glorificando ao nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. A palavra que o Senhor nos colocou no coração fala sobre os pequeninos de Deus. Mas para falar sobre os pequeninos de Deus, eu tenho que fazer menção ao maior guerreiro de Israel. Queria você saber que o maior guerreiro de Israel não era por nome de Sansão, um homem que derrubou os filisteus com uma queixada. Não era Saul, um homem de grande aspecto. Mas o maior guerreiro de Israel era um menino, mas um menino segundo o coração de Deus. Nessa tarde você queira, querido, aprender com Deus, que para Deus não importa o seu tamanho, não importa o seu aspecto, mas sim o seu coração. Se estiver ligado ao dele, ele estará contigo. Aleluia. A palavra do Senhor traz a nossa menção à vida de Davi. Um menino que por seu gentil aspecto era filho de Jessé, o benamita. Davi tinha os seus irmãos, e a palavra do Senhor diz que um dia o profeta do Senhor do Senhor vem à casa de Davi, chamado Samuel. E ele chega à casa de Davi e fala a Jessé: Jessé, eu venho ungir um dos teus filhos como rei. Então Jessé começa a apresentar os seus filhos, apresenta o mais velho, apresenta o outro, e Samuel vai colocando a mão: será que é esse, Senhor? Este é forte, este é valente. O Senhor fala: não, Samuel, você olha com os olhos, você olha a carne, mas eu sou um dos corações, e não é nenhum desses aí, Samuel. E vai passando um por um, e quando chega o último, Samuel olha para Jessé e pergunta: não tem mais nenhum filho? E eu creio que Jessé naquela hora pensa: bom, eu tenho o mais novo, mas o mais novo está no campo, cuidando de ovelhas. Então Samuel olha para Jessé e fala: manda chamar esse menino, eu quero impor as mãos sobre ele. Então vão chamar Davi, e aqui eu já faço menção a ti, porque não importa onde você esteja, não importa se esqueceram de ti, mas Deus sempre lembra dos seus. Deus sempre lembra, é aquela coisa, irmão, você está lá na sua casa orando, de joelho dobrado, e aí vem o irmão e fala para você: ei, querido, eu lembrei de você nessa tarde, eu orei por você naquela noite, e um dia você pensa assim: Deus não me esqueceu, Deus não lembra de mim, mas nessa tarde eu quero te dizer que Deus lembrou de você. Tudo aquilo que você pôs na mão do Senhor, Deus está lembrando de você nessa tarde. Todos os teus planos, os teus projetos, Deus está contigo nessa tarde. Mas diz a palavra do Senhor que Samuel chama Davi, e quando chega o menino, Samuel coloca as mãos, e Deus fala: é este o menino. Samuel não rateia com Deus, porque ele sabe ouvir a voz de Deus, porque na vida do cristão é preciso ouvir a voz de Deus para aprender o caminho certo. Então Samuel vai lá e unge o menino, e o menino ungido como rei, mas ele não assume o papel de rei. A vida dele continua normal, porque Davi aprendeu a palavra do Senhor, que ele sabia esperar. Aprenda, querido, que na vida do servo ele tem que saber esperar na presença do Senhor. Ele tem que saber o tempo certo de Deus o exaltar. Ele tem que saber o tempo certo, seja dele casar, seja dele prosperar, seja dele fazer qualquer coisa. Na presença de Deus ele tem que saber esperar, porque a espera, assim como diz Isaías: os que esperam no Senhor subirão e não se cansarão, voarão como águias. Aleluias. E diz
Diz a palavra do Senhor que Davi vai esperar, ele vai continuar a sua vida normal, vai continuar cuidando das suas poucas ovelhas, as mínimas ovelhas que o seu pai deu para ele cuidar. Ele vai cumprindo o seu papel, porque ele sabia, se ele não estivesse pronto para cuidar do pouco que Deus te deu, ele nunca estaria pronto para cuidar do maior que Deus ia te dar. Aleluia, Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizendo que a vida de Davi vai continuando e vão se passando os anos. Mas diz a palavra do Senhor que de repente vem os filisteus contra Israel. Queira você saber que os filisteus eram os maiores inimigos de Israel. Os filisteus eram aqueles inimigos que vinham todas as vezes contra Israel. Mas chegaram um tempo que os filisteus já não eram mais inimigos dignos de luta a Israel, pois eles estavam fichinha a Israel. Toda batalha os filisteus vinham, o rei Saul mandava os seus exércitos contra ele e os derrotava. Os filisteus já não tinham mais poder, mas os filisteus tinham a sua arma secreta. A sua arma secreta era um gigante. E o lindo de Deus é isso, porque os filisteus eles tinham um gigante como arma secreta, mas o Senhor Deus também tinha sua arma secreta guardada lá no pasto, cuidando de pequenas ovelhas. Aleluia, Senhor. E diz a Bíblia que os filisteus mandam um gigante como o nome de Golias, afrontar o exército de Israel. Então Golias chega, queira você saber que Golias era um campeão, era um gigante. Golias tinha as melhores armas do povo de Israel. Golias era um homem valente, um homem que nasceu e cresceu aprendendo a lutar, aprendendo a batalhar. Então Golias vem à afronta de Israel e pergunta se há algum corajoso para o enfrentar. E o exército do rei Saul começa a temer aquele gigante, porque o gigante era muito grande, ele era muito forte, ele tinha as melhores armaduras, mas a palavra do Senhor diz que então, em contrapartida, vem vindo Davi, trazendo lanche aos seus irmãos que estavam à batalha, e Davi chega à batalha, com os lanches que tinham trazido para o seu irmão, e olha aquele gigante afrontando Deus, o exército do Deus vivo, e aquele gigante começa a afrontar, e todo mundo temia aquele gigante. 40 dias tinham se passado. Então Davi chega ao perdão, irmãos. Então Davi chega à batalha e pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Então os homens chegam para ele: ei, esse aqui é Golias, o filisteu, o gigante, o todo-poderoso. Ele veio para derrotar, ele veio para tirar o povo de Deus do sério. Aleluia. Mas o lindo de Deus é isso, porque o gigante tinha as melhores armas. Então Davi chega e afronta o gigante, e ele fala: vem que eu vou contra esse gigante. Então Saul chama ele chega a Saul e fala: ei rei, eu posso derrotar esse gigante que afronta o exército do Deus vivo. Então Saul chega para Davi e fala: ei querido, mas você não é capaz. É aquela coisa, irmão, ninguém acredita no teu chamado, ninguém acredita no teu ministério, a não ser você mesmo e Deus, porque as pessoas não viram os teus feitos. Davi chega: ei rei, veio um leão contra mim uma vez, atrás das poucas ovelhas que cuido do meu pai, e eu o derrotei. Veio um urso contra as poucas ovelhas do meu pai, e eu o derrotei. Mas o rei olha para ele, fala: bom, se você diz que Deus foi contigo nessa batalha, então Deus pode ir contigo, mas meio sem desacreditar de Davi. Então o rei pega e dá a armadura a Davi. Dá a armadura dele a Davi, porque o rei Saul olhou assim, Golias tinha as melhores armaduras. Golias era o campeão, ele tinha as melhores armaduras da época. Então só uma armadura compatível com a de Golias poderia derrotar aquele gigante. Não é assim que o diabo está fazendo em nossas igrejas? Não é assim que o diabo está fazendo em nossas vidas? Aleluia. O diabo chega para o povo e fala: ei, agora eu faço uma balada. Os crentes vão lá e fazem balada gospel. O diabo chega para a igreja e fala assim: ei, agora a gente tem festa. Agora o diabo fala assim: agora eu tenho carnaval. Os crentes vão lá e fazem o espiritual. Misericórdia, Jesus. A igreja tem se corrompido nos últimos dias. Os jovens não querem mais saber de fogo, graça e paz. A igreja do Senhor está vivendo um tempo da carne. Está vivendo um tempo que só quer massagear o seu ego. As palavras que são pregadas nos púlpitos das nossas igrejas não são mais palavras que fazem sentido. O povo está acostumado com palavras que dão certo e não as palavras que são certo. Existe um demônio rondando as nossas vidas que se chama o demônio nada a ver. Hoje em dia é nada a ver. A doutrina que os nossos pais da fé lutaram tantos anos virou nada a ver. As pessoas acreditam que o céu é só mais um passo adiante. Não, querido, o céu é a nossa meta final. Do que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Acredite, querido, que eu faço uma menção assim, que havia 2 igrejas naquele tempo. A igreja de Saul e a igreja de Davi. A igreja de Saul era aquela igreja bonita, formosa. Os obreiros falavam bem, pregavam bem. Tinham cantores exemplares. E a igreja de Davi era mais ou menos como a nossa. Os cantores desafinavam às vezes. O ministro de louvor dava uma errada. O pregador gaguejava um pouco, mas tinha um som de Deus. Quando o gigante vinha derrotar, tinha um som de Deus. Quando o gigante vem contra a igreja de Davi, acontece milagre. Quando o gigante vem à afronta da igreja de Davi, a coisa é diferente. Outro dia fomos com os jovens em uma igreja em Pinhais. E aquele dia eu me surpreendi, porque naquela igreja caiu um demoniado lá, e não tinha ninguém que expulsasse aquele demônio. A igreja era cheia de jovens, a igreja era fantástica, o louvor era lindo. Os jovens se encantavam com aquilo, mas o louvor apenas massageava o ego. O demônio caiu lá e foram dar água com açúcar para o demônio. Querido, o demônio não sai com água com açúcar. O demônio só sai com jejum e oração. Aleluia. A batalha está se formando. E diz que Davi vai à afronta daquele gigante. Quando ele coloca a armadura de Saul, adivinha o que acontece? Não serve. Adivinha o que acontece? A armadura de Saul não serve porque ela é pesada. Querido, essas coisas que as igrejas estão fazendo não servem para nós, os santos. Não interessa se a igreja fulano de tal faz isso, faz aquilo. Nós temos a nossa fé firmada em Jesus. Oh, aleluia. A igreja de Jesus está na terra há 2000 anos. Respeite a igreja que você serve. Oh, aleluia. Sabe qual é o problema do crente? Quando ele fica velho. Chega no dia do batismo, ele concorda com tudo. Promete ser fiel à sua igreja? Sim, amém. Promete ser fiel aos usos e costumes? Amém. Mas vai passando o tempo, ele vai se enojando, ele vai se enchendo de conhecimento, ele vai achando que nem tudo é verdade, ele vai achando que o pastor que pregou para ele estava equivocado sobre a Bíblia, porque ele acha que isso são coisas de homens, ele acha que doutrina é só mais uma fase, ele acha que a palavra do Senhor já não é mais a mesma. Aí ele junta com mais 10 equivocados como ele no final do culto e fala: a igreja tem que mudar. Tudo tem que mudar. A igreja tem que ser diferente, tem que inovar. Porque só do jeito que está não dá. Querido, a igreja já está há 2000 anos na terra. Respeite a igreja, respeite o ministério que você serve. A palavra do Senhor diz a você: respeita o seu ministério. Tantos pregadores vimos que falaram a verdade. Ainda ontem eu estava assistindo uma pregação e eu temi. Porque um pregador que pregava contra o evangelho da prosperidade estava agora hoje pregando, ministrando a favor da prosperidade, do ministério da prosperidade. Pregando coisas que se você não... Ele pregava coisas que se você não prospera na sua vida financeira, você tem um pecado escondido em você, algo de errado contigo. Isso é a maior bobagem dos últimos dias. A igreja dos Estados Unidos tem contaminado a igreja no Brasil. E nós temos sido servos disso. Mas Davi, quando coloca a armadura de Saul, não serve. E vão perguntar: não, mas eles faziam parte do mesmo arraial. Eles faziam parte do mesmo ministério, talvez. Querido, queira saber você que a armadura deles não serve em nós. Mas então Davi tira aquela armadura e eu pergunto para ele: mas você vai batalhar com o quê? Eu vou batalhar com o que tem na minha mão. Porque o lindo de Deus é isso. Sabe? Quando Golias vem com espadas, com escudos, Golias vem com espadas, com escudos, vem com lanças em cima. E Davi não, Davi vem com uma pedra, com um cajado na mão, porque é o que ele tem na mão. O lindo de Deus é isso: Deus usa o que você tem na mão. Se é Davi, Deus usa a pedra, Deus usa o cajado. Se é um cantor, Deus usa o microfone. Se é um músico, Deus usa o violão. Se é você, olha o que você tem na mão. Olha para a tua mão agora. Olha para a tua mão. Marcos capítulo 16, versículo 18 diz assim: imporei as mãos dos enfermos e os curarão. Aleluia. Creia que a unção de Deus está sobre ti. Aleluia. Davi creu naquela hora e ele pegou aquelas 5 pedrinhas. E ele foi à afronta daquele gigante. E foi chegando ao gigante mais perto. O gigante olhou para ele: ei, garoto, você vem com pedras e pau contra mim? O que você está pensando que eu sou? Vocês estão de brincadeira comigo. Eu sou o gigante, eu sou o campeão dos filisteus. Vocês mandam um garoto contra mim? Querido, não interessa o teu tamanho, não interessa o tamanho do teu gigante, melhor dizendo. O que interessa é a tua comunhão com Deus.
é o teu joelho dobrado no teu quarto. Jesus nunca falou que ia honrar aquele que se aparecesse mais, aquele que pregasse mais. Ele falou: quando dobrares o joelho no seu quarto, feche a porta e orai a mim. Aleluia. Creia que Deus está contigo nessa tarde. Aleluia. Então Davi vai contra aquele gigante. O gigante: olha, isso é uma afronta a mim. Eu vou te matar, garoto, e vou jogar as pestes. Eu vou te jogar as bestas selvagens. Então Davi pega as pedras na mão, pega a sua fundinha, as pedras que ele pegou de um ribeiro. Eu acho lindo de Deus é isso, que naquela batalha o que ia brilhar não ia ser nem o gigante, nem muito menos Davi. Porque o que brilha na sua vida, garoto, meu querido, é a pedra. É a pedra que Davi estava na mão, que ele pegou do ribeiro. Era a arma secreta de Davi, era a pedra. Porque na tua vida não é você que vai brilhar, não é o teu inimigo que vai se aparecer, mas sim é a pedra angular, a rocha onde você está firmado. A pedra é Jesus. Aleluia. Mas irmão William, então você está me dizendo que aquela pedra era Jesus, mas havia 5. Aí você dá o nome que você quiser. Pode ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia, Senhor. Davi pega aquela pedra, coloca na sua funda, e ele começa a girar. E ele fala para o gigante: ei, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E ele começa a girar a funda, começa a girar, e cada vez que ele roda aquela funda, eu creio que os irmãos já vão dando glória a Deus lá em Israel. Os irmãos vão dando: o que será que Deus vai fazer com Davi? Eu já vi aquele menino derrotar o gigante, eu já vi aquele menino derrotar um leão, eu já vi aquele menino derrotar o urso, mas o que será que Deus vai fazer com ele agora? E ele começa a rodar aquela funda, e ele vai se encorajando, porque é assim, querido, você começa um dia ministrando, você começa orando na casa do irmão, e quando você vê, você está profetizando. O nível de Deus é gradualmente, você vai aprendendo aos poucos. Oh, aleluia. Davi vai girando aquela pedra, e quando ele lança a pedra, diz a Bíblia que a pedra bate na cabeça do gigante, no único espaço que havia no seu capacete, porque não há capacete que possa te salvar, a não ser o capacete da salvação, que está em Efésios 6, aleluia. E quando a pedra bate na cabeça do gigante, o gigante vai ao chão, e logamente Davi sobe em cima do gigante, pega a espada do gigante e corta o pescoço, acabando com o mal pela raiz. Porque o problema do cristão, querido, eu creio que da maioria, por exemplo, é deixar as coisas do passado, é não cortar o mal pela raiz. Você fala assim: eu vou para Deus, mas você guarda o teu pecadinho de estimação lá do lado. Você fala assim: isso me serve, Jesus, mas isso aqui deixa que eu cuido. O problema do cristão, querido, nos últimos dias, é que ele não quer abandonar totalmente o seu pecado, ou ele deixa guardadinho lá. É aquela coisa, você guarda fotos de ex-namorado, ex-namoradas, você guarda lembranças que fazem sofrer. E um belo dia, quando você está fraco, o diabo usa aquilo contra você. Um belo dia, quando você está ferido, o diabo vai usar aquilo contra você para te derrubar. Você guarda mágoas em seu coração. Querido, a mágoa, ela vai corroendo por dentro do coração do homem. A mágoa, ela vai extinguindo a sua fé. E um dia, quando você estiver sozinho, a solidão vem. E se você não ouvir a voz do Espírito, ela vai falar mais alto. E quando a solidão falar, vai vir o desânimo. E você vai falar: eu não tenho forças. Eu não tenho forças. E nesse dia você está prestes a tomar um tombo na sua fé. Querido, abandone o pecado. Abandone aquilo que te faz sofrer. Largue, não tenha medo de deixar para trás aquilo que Deus lhe pediu. Quando eu vim para a presença de Deus, Deus me pediu várias coisas. Eu deixei namoradas, eu deixei baladas, eu deixei festas, deixei amigos. A minha casa vivia preta de amigos. Eu tinha mais de 100 amigos. Nós mexíamos com campeonatos de som, e era muita gente naquela casa. 8 horas da manhã, era som tocando no domingo, era sábado de madrugada a noite inteira, e aquilo era um incômodo na família. Mas lá no quarto da minha mãe tinha uma mulher orando de joelhos. Lá no quarto, lá escondido lá atrás, tinha uma mulher de joelhos orando pela minha vida. Creia, querido, você não está aqui por acaso. Deus não te escolheu porque você é bonitinho. Deus não te escolheu porque você é a gracinha de Deus. Deus não olhou do céu e falou: nossa, que coisa linda, eu tenho que salvar esse daí. Não, querido, você só está aqui hoje porque alguém orou pela sua vida. Você só está aqui hoje porque alguém clamou pela sua vida. Enquanto você estava festando, farricando a sua vida, tinha alguém lá no quarto de joelho dobrado falando: Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Porque a vida do cristão é assim.
E Deus atendeu as orações da minha mãe. Alguns anos depois, eu vim a me converter. E o lindo de Deus é isso, porque eu passava na rua com o som alto, fazendo tuts, incomodando os irmãos da igreja. E meses depois, quando eu passava na frente da igreja, agora estava tocando assim o som. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. Aleluia. Creia que Deus pode mudar a sua história. Porque é a maior bênção que eu ganhei na minha vida, querido, creia você, mas não foi dinheiro, não foi emprego, não foi nada. Mas a maior vitória que Deus me deu, a maior vitória que Deus me deu, tirando a salvação, que essa é irrevogável, a maior vitória que Deus me deu foi quando eu chegava em casa e agora eu não estava mais brigando com meu pai, agora eu não estava mais discutindo com minha mãe, agora eu não estava mais incomodando os vizinhos, mas por outro lado eu olhava o vizinho e perguntava ao meu pai: ei, quem é aquele moleque lá? Quem é aquele menino ali? Aquele lá é aquele que incomodava a igreja, aquele lá é aquele que ficava com o som alto, é aquele mesmo, aquele lá é aquele que fazia feva até de madrugada, é aquele mesmo, mas quem é aquele menino? Aquele é meu filho. Querido, saiba que Deus está olhando do céu nessa tarde, dizendo para você: esses são meus filhos. Esses são meus filhos. Se você está aqui foi porque Deus te escolheu. Se você está aqui hoje é porque Deus tem algo contigo nessa tarde. Oh, aleluia, foi porque Deus te chamou. Oh, aleluia, Senhor. Mas diz a batalha que Davi derrota aquele gigante, corta a cabeça do gigante, e após ele vencer o gigante, adivinha o que acontece com Davi? Muitos o aplaudem, muitos o glorificam, até as mulheres começam a cantar. Saul matava milhares, mas Davi matava os seus 10 milhares. Então começam a cantar e aquilo incomoda o coração do rei. E o rei fala: ei, aquele garoto não vai tomar o meu lugar, aquele garoto não. Porque é assim, né, querido? As coisas acontecem. O fantástico de Deus, que é assim: vai um menino e faz a obra. Aí eles falam: não, a gente tem que colocar alguém que tem sabedoria. Vai uma criança e faz a obra. A gente fala: não, mas essa criança não tem capacidade para isso. Você vai em tal lugar orar e expulsa o demônio. A gente fala: não, mas aquela irmã não tem capacidade para orar. Você vai em tal lugar e você vai lá e ora para aquela vida e ela se converte. Só que quando ela vem para a igreja, fala: não, você não tem como dizer para dar conselho para essa pessoa. Não, querido. Porque na hora, quando eles olham, o rei, a pessoa para governar um reino, ela tem que ser grande, tem que ser forte. Mas a gente não nota, porque quem derrotou o gigante não foi o rei, foi o menino. Quem derrotou o gigante não foi alguém que te entendia de teologia, não foi alguém que sabia de oração, que tinha os dons à flor da pele. Não, quem derrotou o gigante foi um menino, foi um pequenino de Deus, assim como eu e você. Foi um pequenino de Deus que talvez não apareceu muito na mídia, talvez não apareceu muito no jornal, talvez não tenha uma igreja grande, uma igreja bela, mas foi um pequenino de Deus que estava do joelho dobrado todo o tempo. Foi um pequenino de Deus que clamou a Deus por aquela vitória. Foi um pequenino de Deus que era íntimo de Deus. Aleluia. E diga-se de passagem que a intimidade ainda falta nos dias de hoje. A intimidade na igreja de hoje é uma raridade. Porque a intimidade com Deus não é algo que você compra, mas é algo que se conquista. Porque o problema do crente é que ele chega na igreja e acha que Deus é servo dele. Ele acha que ele vai tratar Deus igual o pai dele. Porque assim, querido, não sei você, mas quando eu queria algo do meu pai, eu chegava para pai, me dá R$1. Aí eu olhava e falava: não. Eu falava: pai, me dá R$1. Ele falava: não. Eu falava: pai, por favor, me dá R$1. Ele: não. E eu falava: pai, meu pai não me ama, meu pai não me ama, meu pai não me dá R$1. E começava a chorar. E ele ia lá e se comovia, me dava R$1. E aí a gente chega na presença de Deus, é mais ou menos assim: Deus me abençoa. Deus, me abençoa. Deus, a minha vitória está demorando. Deus, por que tanta luta? Deus, você não age na minha vida. O meu Deus não me ama, o meu Deus não me ama, o meu Deus esqueceu. Essa palavra Deus me esqueceu é uma palavra vindo do inferno, querido. Deus não esquece de ninguém. A palavra de Deus diz assim, que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma lançará fora. Aleluia. Tratamos Deus como nosso pai terrestre, mas Deus não está subordinado a sentimentos humanos. Deus não se comove com os teus choros, com as tuas lágrimas. Quer algo de Deus? Faça algo para Ele. Deposite no reino. Deposite em oração.
Querido, cada vez que você vem num culto de tarde, como esse, você poderia estar fazendo 1000 coisas, mas só o fato de você estar aqui, você já está começando a depositar. Você já está começando a depositar. O lindo de Deus é isso. As coisas acontecem gradualmente. Alguns dias atrás, eu tive a oportunidade de mudar de carro. Comprei um carro 3 vezes maior do valor do que eu já tinha. E eu achei aquela coisa, isso aqui não é coisa de crente. Eu fiquei com aquilo no coração. Aí vieram os crentes, porque é sempre assim, quem vem te atacar é os teus irmãos. Quando José contou o sonho, os que afrontaram ele foram os irmãos dele, não foram os caras que estavam lá fora. Não espere, querido, que venha alguém lá do mundo te afrontar, porque se você tem um inimigo, se você tem gente que vai contra o teu ministério, são pessoas que estão dentro da igreja mesmo. São pessoas que estão próximas de você. O irmão Rafa até me diz algo interessante. Para alguém dar uma rasteira em você, ele tem que estar do teu lado. Ele não consegue dar uma rasteira 5 quilômetros longe de você. E eu comprei aquele carro, e o diabo vinha me afrontar. E até muitos clientes vinham falar: ei, para que tudo isso? Agora a soberba cresceu. Agora pronto. Agora não vai parar mais na igreja. E vinha aquela afronta. Eu falava: ô Senhor, o carro ficou quase um mês guardado na garagem. E eu não tinha coragem de sair. Um dia o Senhor me pegou: ei, querido, eu não te dei esse carro porque você é bonitinho. Eu não te dei esse carro porque eu gosto de você. Eu te dei esse carro porque um dia você foi pregar lá no Cachimba. E você chegou naquela igrejinha humilde, com apenas 30 pessoas no culto. Você começou a pregar. Eu falei ao teu ouvido: ei, tem um jovem ali dentro, que ele está prestes a casar. Só que aquele jovem está duvidando que eu estou com ele. Ele está duvidando que eu estou com ele. Eu falei para ele que eu sou fiel e justo para fazer milagre na vida dele. Mas ele não está acreditando que eu estou com ele. E ele precisa de algo concreto na sua mão. Por isso vai lá e dá os teus sapatos a ele. Chega para ele, dá os teus sapatos a ele e fala que eu sou com ele. Aquilo veio no meu ouvido. Eu falei: mas Senhor, se eu der os meus sapatos, eu vou voltar do quê? Volta descalço, eu estou pedindo sapato, não estou pedindo pé. Aleluia. Eu encerrei a mensagem, chamei o jovem e falei: vem jovem, vem aqui na frente. O Senhor toca algo no meu coração. O Senhor falou que você tem algo surpreendente para acontecer na sua vida, mas você duvida do poder de Deus. Você não acredita que Deus é capaz de fazer um milagre na sua vida. E o Senhor está mandando eu te dizer que Deus é a tua vida, querido. E por mais que você tenha ouvido para te provar que Deus é Deus na sua vida, eu estou tirando os meus sapatos, você pode levar, eu não quero eles de volta. Porque Deus, onde você pisar, Deus vai estar. Se você for fiel a Ele, onde você andar, Deus vai caminhar ao seu lado. Onde você pôr as suas mãos, Deus abençoará. Naquela noite, 5 almas se converteram ao nome de Jesus. Aquele jovem, diga-se de passagem, que até casamento os irmãos fizeram para ele. Até festa de casamento ele teve, pela honra e glória do Senhor. Aleluia, Deus é fiel. E Deus falando no meu coração, aquele dia Ele falou: foi ali que você ganhou o meu coração. Foi ali que eu falei: eu vou te honrar. Porque você foste fiel no pouco, servo bom e fiel no muito eu te colocarei. Aleluia. Creia, querido, que tudo começa do pequeno. Há um pregador por aí que ele diz assim, que tudo que nasce grande é monstro. Querido, então queira nascer pequeno. Oh, aleluia. E diz a palavra do Senhor que vê a afronta contra Davi, porque daí o rei começa a sentir inveja de Davi. Então ele fala: eu vou perseguir esse moleque não vai reinar no meu lugar não. E Davi tem que sair fugido de Israel, e Davi vai para o deserto, vai caminhar, fugir de Saul. E Saul vem com o seu exército atrás de Davi. E às vezes ele pode estar até orando, falando assim: eu estou sozinho, Deus me esqueceu. Mas não, Davi estava lá com a harpa dele, tocando um hino. Eu não sei qual hino que era, mas ele podia estar louvando assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verde campos. Aleluia. Davi estava lá. E querido, o lindo de Deus é isso. O lindo de Deus é isso, que quando Davi pensava que ninguém acreditava nele, ele se encontra com 30 valentes. Ele se encontra em 30 pessoas que acreditavam no seu ministério. 30 homens troculosos, homens que não tinham gentil aspecto, mas homens que viram o ministério de Davi, homens que viram Deus na sua vida. Será que se hoje homens olharem para a sua vida, vão poder ver Deus em sua vida? Será que vão poder conhecer Jesus na sua vida?
Será que se alguém lá fora olhar para você, ela vai ver Jesus? Porque aqui dentro é fácil, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo está bem vestido. O problema é lá fora no seu dia a dia, porque o evangelho é lá fora. Eu sempre peço para Deus: Senhor, venha na minha vida, que onde eu pisares, tu pisares, para onde eu falares, tu falares, para que eles reconheçam você na minha vida. Porque maior que palavras, queridos, é as suas atitudes, é o seu testemunho em si. Oh, aleluias. Eu testemunhei esse final de semana aqui. Sábado Deus fez algo lindo na minha vida. Fui à casa de uns amigos que eu não via há muito tempo. E comecei a conversar com eles. E eles então, quando eu estava conversando com um jovem, eles entraram para dentro de uma sala. E eu pensei, eu vou me despedir, porque eu tenho que dormir, ainda não dormi ainda hoje. Quando eu comecei a entrar naquela sala, um jovem olhou para mim e falou: ei, não deixa ele entrar aí não, não deixa ele entrar aí não, porque ele vai ficar de cara. Ele vai ficar de cara conosco. E eu olhei e vi, quando eu abri a porta, eles estavam cheirando cocaína. Eu olhei: misericórdia, Jesus. Aquilo me traumatizou de uma forma. Porque tanto que eu comecei a falar de Deus para eles, e segundos depois eles estavam cheirando cocaína. E daqui a pouco, quando eu pensei em falar algo, o Senhor é tão lindo na minha vida, que levantou um do outro lado e falou assim: ei, esse moleque aqui, ele é exemplo para a minha vida. Ele apontou o dedo para mim. Ele é exemplo, eu tenho orgulho dele. Eu tenho orgulho de conhecer ele. Porque anos para trás, nós andávamos juntos. E ele largou tudo para servir a Deus. E olha, ele está aí firme. Eu tentei servir a Deus um dia e não consegui. Eu me batizei e não consegui. Eu não tive forças para renunciar ao pecado. Eu não tive forças para ir mais além. Mas quando eu olho para ele, eu vejo a esperança, eu vejo Jesus na vida dele. Eu me emocionei naquela hora. Porque eu vi que eu não precisei falar nada. Porque o testemunho já estava pregado naquele lugar. Porque a minha vida já estava pregada naquele local. Querido, como tem sido o seu testemunho diante dos homens? Como tem sido o seu testemunho dos dias a dias? Aleluia. Creia que Jesus está contigo. Creia que nas mínimas coisas que Deus age. Deus não precisa de muito para fazer milagre, querido. Só precisa de um coração quebrantado. Aleluia. E naquela tarde eu vi aqueles homens se emocionarem. E eu comecei, e daí eles deram a oportunidade. Eu falei: ei, querido, apenas há 2 caminhos. No começo até foi difícil, mas hoje eu vejo que vale a pena ser fiel a Deus. E aqueles homens pegou: anota meu número, anota meu telefone. Eu posso estar drogado, eu acabei com a festa deles naquela tarde. E eles falaram: mas liga para mim, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ir na tua igreja. Eu quero saber mais um pouco dessa história. Eu quero ver milagre na minha vida. O nome de Jesus foi glorificado naquela tarde. Aleluia. Diz a história que Davi foge para fora, e Saul vem contra ele. E Davi, naquela fuga contra Saul, um dia ele encontra Saul dormindo em uma caverna. E ele vê o Saul dormindo na caverna e vai lá e corta um pedaço da orla de Saul. E fala e ele fala, e ele se arrepende, logo em seguida ele se arrepende, porque ele tocou no ungido do Senhor. Ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu para tocar em alguém que Deus ungiu? Quantos, queridos, nós estamos vendo nos últimos dias tocando em ministérios pastorais, tocando em obreiros, falando que quantos estão se levantando nos últimos dias falando: aquilo ali não é de Deus, aquela pessoa ali não é de Deus. Quantos, queridos, estamos vendo nesses últimos dias? Mas quem ai daqueles que tocam nos ungidos do Senhor? Davi não teve, ele temeu e pediu misericórdia do Senhor por ter tocado na hora de Saul. Oh, aleluia. Mas a vida de Davi continua, e a história dele vai se prosseguindo. E diz então que o Saul, ele acaba vindo a uma batalha e acaba se matando. Pede para o seu servo empunhar a espada no seu peito, porque ele já não tinha mais a presença de Deus. E um obreiro sem a presença de Deus, querido, é só mais um. Um homem sem a presença de Deus nada é. Um homem, ele pode ter riquezas, pode ter muitas coisas, mas sem a presença de Deus, ele é vazio. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, porque o dia que perdemos a presença de Deus, não somos mais nada. E diz que então que vão chamar Davi. E agora o menino, aquele pobre pequenininho, que um dia derrotou o gigante, vai ser chamado para se tomar o trono do rei. Vai ser chamado para assumir o reino de Israel. E diz a Bíblia que Davi vem a Israel, e agora ele não é mais um menino, ele não é mais o simples filho de Jessé, mas agora ele é o rei Davi, o maior guerreiro de Israel. Um menino pequeno,
mas que Deus o levantou como grande. Fique de pé, querido, né? Aleluias. A palavra do Senhor falou grandemente aos nossos corações nessa noite, nessa tarde, sobre os pequeninos de Deus. Talvez eu não sei qual é a luta que você tem passado nesses dias. Talvez eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado. Mas creia, querido, que Deus está do seu lado. Mas Ele não pode agir na sua vida de qualquer maneira. Não, senão seria muito fácil. Deus não pode agir na vida de qualquer um. Deus, Ele capacita os escolhidos. Só que para capacitar o escolhido você tem que querer. E nessa tarde eu te convido a querer mais de Deus. A deixar o pecado. A deixar tudo aquilo que um dia foi do seu passado. Porque o passado vem te afrontando nos últimos dias. O teu passado está se estazanando nos últimos dias. Eu te convido a você vir aqui na frente para nós orarmos para ti. Orarmos pela sua vida. Para você fazer uma entrega a Deus. Renunciar ao pecado. Renunciar tudo aquilo que te faz mal. Que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vai derrubar os gigantes que te afrontam. Vai derrotar aquilo que você não tem conseguido derrotar. Porque creia, querido, que Deus está contigo. Mas Ele precisa de um passo de fé. Porque Deus não chama covardes. Deus chama valentes. Deus chama pessoas que não têm medo de vir ao Evangelho. Deus chama pessoas que não têm medo de prostrar e falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus chama pessoas que não têm medo de falar: Deus vem comigo, Deus usa na minha causa, Deus perdoa os meus pecados, Deus muda a minha vida, transforma o meu eu, transforma o meu interior. Você que precisa de algo de Deus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Aleluias. Tome um passo na presença de Deus e Deus tomará outro para ti. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E Deus pode fazer milagre na sua vida, querido. Oh, aleluia. Rabassuria mande canta las. Eixolho badagas, tori de cante calas. Era mansuro vodogo, suria mandas. A caminhada está pesada. Está dura a luta para você. Mas creia que esse gigante cai por terra hoje. Esse gigante vai ser derrotado hoje na sua vida. Deus está do seu lado. Aleluia. Rabassuria mandecanta lá mandassas. Hoje esse passo que você toma, você não está dobrando o joelho na presença de homens. Você não está vindo na presença de homens, você está vindo na presença de Deus. Esse passo que você dá é só mais um passo dizendo: Deus me ajuda. Sem ti eu não sou nada. Deus, eu preciso da sua unção. Aleluia. Aleluia. Rabassuria mandecanta lá mandassas. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor, vem operando na vida dessas pessoas, Pai. Opera na vida dessas mulheres, Pai. Tanto o inimigo tem roubado, Pai. Tanto o inimigo tem falado: não vai dar certo, não vai conseguir. Tanto o inimigo tem agido na sua família. Oh, Senhor Jesus, venha hoje, Pai, operando na vida dessas pessoas, Pai. Opera, Pai. Milagre, Senhor, na vida dessas mulheres, Pai. Opera na família, Senhor. Rabassuria mandecanta lá mandassas. Muda a história, Pai. Livra o cativeiro, Senhor. Os gigantes se levantaram, mas se levantaram para cair, Pai. Porque hoje elas se levantam, Pai, mas como mulheres de oração, como mulheres que renunciam o pecado, como mulheres que temem a Deus. Oh, aleluia. Senhor, vai agindo na vida delas, Pai. Eu derramo, Pai, a sua unção sobre a vida dessas mulheres, Pai, para que onde elas andares, todos possam ver que o Senhor é Deus na vida delas, que o Senhor operou um grande milagre na vida dessas pessoas. Oh, Espírito Santo, muda histórias essa tarde. Oh, Senhor, alcança aquelas pessoas que talvez estão em suas casas, Pai. Oh, Senhor, já não tem mais fôlego de vida, Senhor, opera na vida dessas pessoas, opera na vida dessas mulheres, Pai. Alcança a família, Pai. Se porventura tem algum parente desviado, se porventura tem algum parente, Pai, que se encontra enfermo, Pai, oh, Senhor, profetizamos a cura, Pai. Profetizamos a unção na vida dessas mulheres, Pai. Oh, Senhor, alcança, Pai. Busca os seus, Pai. Opera milagres, Pai. Oh, aleluia. Opera, Senhor.
milagres e maravilhas na vida dessas pessoas, Pai. Queremos mais de Ti nessa tarde, Pai. Profetizamos, Pai, unção na vida das suas filhas, Pai. Profetizamos que a partir de hoje, Pai, elas verão a diferença, Pai. Todos que olharem, Pai, outra vez verão a diferença daqueles que servem e os que não servem, Pai. Como foi pregada a Sua palavra, Senhor. Opera milagres, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Profetizamos a graça, a unção e a paz na vida dos seus filhos, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe a todos e a palmas louvam, engrandece o nome do Senhor. Glória a Deus, amém, igreja? Eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Que bênção, né? Que palavra maravilhosa do Senhor para as nossas vidas nesta tarde. Nós queremos também estar entregando neste momento as campanhas, né? Todas as irmãs que estão em campanhas, pode vir aqui à frente, o pastor estará orando, né? Glórias a Deus e ungindo. E se você também está doente, amém? Ali, né, glórias a Deus, o Senhor falava no meu coração, se você chegou aqui doente, com alguma enfermidade no teu corpo, vem aqui à frente, nós vamos orar por você também, glórias a Deus. Aí também aqueles que estão entregando campanha, pode vir, e os que estão doentes também pode vir para receber a unção, amém, do Senhor na tua vida, glórias a Deus, aleluia. Jesus está operando nesta tarde, é uma tarde, glórias a Deus, de vitória. É uma tarde profética, uma tarde de nós, glórias a Deus, estarmos recebendo do Senhor aí, aquele que crê, né? Vai receber o milagre de Deus, amém? Glórias a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa aos nossos corações. E agora, Senhor, junto com as nossas irmãs aqui, Senhor, com os nossos irmãos nessa tarde, nós entregamos, meu Pai amado, as campanhas. Ah, Senhor, aquela que está iniciando